séria nesse momento. E é um Corinthians que vai pegar o Independente Del Valle em casa, num jogo, numa rodada onde o Argentino Júnior pode disparar para 9 pontos. E se o Corinthians não vencer, ele se complica muito. Eu estou falando de se complica, não é que vai ficar em segundo lugar no grupo. Se complica é uma possibilidade de nem passar de fase. Porque vai fazer os 2 jogos mais pesados na volta fora de casa, contra o Argentino Júnior e o Del Valle. E hoje o Corinthians não é um dos 2 melhores times do grupo. E ele hoje, não é um dos 2 do Corinthians. Não é. E isso tudo é para ontem. Então, o Roger Machado é um bom nome, pensando em médio e longo prazo. Então não é um bom nome. Mas que o Corinthians precisa de um negócio para ontem. Mas quando você contrata o Roger Machado, a diretoria precisa ter um mínimo de senso crítico, de analisar essa estrutura, o cenário desafiador e não colocar a responsabilidade do técnico de uma classificação na Libertadores. Se não classificar na Libertadores, o trabalho está fadado ao fracasso. Então, hoje, já é um problema para o Corinthians. O Corinthians hoje já tem uma perspectiva reduzida no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Corinthians já não entra no Brasileiro com expectativa de título. Então, isso daí já precisa ser regulado com torcedores, diretoria. E na Libertadores, com uma boa chance de ficar fora já na fase de grupos. Então, nesse contexto, sabendo a dificuldade que qualquer treinador teria, é preciso já entender e dar o respaldo ao Roger. Pensando do lado do Roger, não é um técnico que chega ao Corinthians só pela grife ou pelo que ele representa fora de campo. Por causa da contratação do Cuca, se criou isso, né? O Corinthians, de certa forma, manchou alguns de seus valores, renegou alguns de seus valores, e o Roger é um cara que pode, pelo menos no aspecto de imagem, dar uma limpada nessa barra, mas o Corinthians não contrata o Roger por isso. O Corinthians contrata, primeiro, porque não era a primeira opção, e segundo, porque enxerga nele um bom profissional. E o Roger é um bom técnico. Não me parece nem que era a segunda opção, né? Terceira. Oficialmente terceira. Exato. Tite, Mano e Roger. Mas o Roger, se a gente for analisar o currículo do Roger, ele teve passagens, se a gente analisa todo o contexto, que renderam frutos. No Grêmio, ele deixou frutos, deixou legado. No Bahia, 1 ano e meio de trabalho, conseguiu, em alguns momentos, fazer um bom time, ser competitivo. É claro que ainda falta para ele esse salto de conseguir não só um trabalho longevo, mas também um título de peso, né, além de estaduais, mas eu vejo que é um técnico com currículo suficiente para assumir um desafio desse tamanho. Agora, se não tiver sustentação, se não tiver convicção nesse movimento, que parece que não existe num primeiro momento, dificilmente... E aí vale se for para ontem... E para qualquer outro treinador. Se for para ontem... E eu imagino que estão contratando o treinador para ontem. Não, sim. Né? O Corinthians não quer ficar fora da próxima fase da Libertadores. Isso é um prejuízo financeiro muito grande. A gente está falando de grana aqui no Corinthians. Mas precisa trabalhar com essa possibilidade. O esportivo, então, nem se fala. Sim. Eu concordo com você, mas assim, o esportivo nem se fala. E aí você tem a questão financeira também. O Corinthians tem uma largada muito ruim de Campeonato Brasileiro. E não é só pontuação. Está jogando mal faz tempo. Desde a vitória contra o Liverpool, bato na tecla aqui, desde que voltou da parada, o Corinthians não fez um jogo integralmente assim. Último você jogo fala um jogo nota 7, 7,5. Exatamente. Jogo bom. E não lembro qual foi. Foi mal contra o Remo. Santo André, talvez. Nos 2 jogos contra o Remo. O primeiro uma catástrofe. Primeiro muito ruim. O segundo O suave. segundo fez um bom primeiro Santo tempo, André. o segundo tempo ruim. Não tem um jogo do Corinthians que você fala, esse jogo aqui foi nota 7. Sequer tem um nota 6, eu acho. Não, Talvez acho que contra o ele fez um Liverpool. bom jogo contra o Palmeiras na primeira fase estadual. Foi um Não, jogaço. mas tô falando na volta. Foi um jogaço. Ah, sim. Foi lá. Ó quanto tempo. Em relação Ó ao quanto Roger, tempo. eu acho que o Roger, hoje, pelo que o Roger entregou na carreira, eu vejo o Roger mais como um cara do curto médio do que do longo prazo. Porque, assim, o Roger é um cara de bons conceitos, quem conversa, quem ouve o Roger falar sobre futebol, quem habita o mesmo ambiente, enxerga ali bons conceitos sobre o jogo, sobre o futebol. É um cara de um trato, assim, acima da média. Mas os trabalhos dele, tirando do Grêmio, que foi um pouco mais longevo, mas todos os outros, eles foram muito bons no começo. Foi bom no Palmeiras no começo, bom no Galo no começo, bom no Fluminense no começo, bom no Bahia no começo, mas não sustenta para o médio e longo prazo. Até aqui o Roger, ele mostrou, até o presente momento, esse traço na carreira. De boas ideias, de um bom começo, mas de uma falta de sustentação para o médio e longo prazo, e aí ele perde resistência e cai. Há pouco tempo, o Diniz tinha um perfil parecido. E todo mundo pode evoluir, claro. Evidentemente, todo mundo pode evoluir. Outra dúvida que eu tenho em relação ao Roger é a questão do comando do grupo. O Roger é um cara... Quando ele trabalhou no Palmeiras, em 2018,
eu cobri o Palmeiras e depois que ele saiu, eu ouvi alguns relatos de que faltava um pouco de pulso para ele segurar um grupo que era muito badalado, aquele grupo do Palmeiras, com o Dudu mais novo, o Lucas Lima que veio a peso de ouro, Felipe Melo e coisa e tal. E a gente vê hoje o Corinthians numa situação, e não é que é um grupo que dá trabalho, não é um grupo de caras muito profissionais, mas como o Birner falou, muitos deles com muito tempo de clube, com um risco de acomodação pela sua história construída. São muito grandes alguns jogadores ali. A história deles vai continuar sendo grande se eles terminarem a carreira agora. Assim, a diretoria não é uma diretoria atuante quanto à cobrança. O Alessandro nunca foi um capitão de gritar no elenco. Ele não é um gerente de chutar a porta. O Duílio não é um presidente de chutar a porta. O Corinthians não tem diretor de futebol. Então, assim, o ambiente... Fala mais alto, está no elenco. Exato. O ambiente é um pouco mais propício para quem tende a se acomodar nesse sentido. E eu não sei se o Roger é um cara com essa veia de mexer com o elenco nesse sentido, como o Cuca é, por exemplo. Aí, Zupa, você pega, e eu concordo com você, alguns bons trabalhos de começo, porque tem outros trabalhos que não foram bons no começo, Sim. Alguns bons trabalhos que começam bem e perdem fôlego. Não se sabe exatamente o lastro do Roger para lidar com esse tamanho de vestiário. A gente pode falar que apesar dos ótimos conceitos, e a gente bate muito na tecla dos ótimos conceitos do Roger, porque a gente sempre tem que ponderar que nem sempre eles são bem executados em campo. Ele tem ótimos conceitos. Ele é um cara que não chegar a ser, mas não de fato, todo o tempo necessário. O trato das pessoas que o Zupa falou, que habitam futebol, que interagem, que trocam, que conversam, falam muito bem do Roger. Só que a gente está falando de um ponto de interrogação, de um cara que oscila, de um trabalho irregular, de um técnico que ainda não é consolidado como um dos principais do Brasil. Pouco lembrado até recentemente. Está sem trabalhar há muito tempo. E aí você está falando num clube que a gente acabou de pintar o caos aqui, porque é o caos completo. É o caos. Aí eu pergunto, é esse nome para esse cenário? Não, mas não atual? tem outro, esse é o ponto. E aí que eu acho que é o erro da diretoria mas será que não troca. tem outro ou não tem tempo para pensar É isso. em algo? Mas não tem tempo. Caos. É lógico. Por isso que eu acho que é o erro de quando tomada você de sai decisão. de madrugada de casa com muita fome, você vai comer o que tem pela rua para buscar. Não, mas você sai com calma e se organiza, você vai buscar Mas um lugar diante que você... desse caos, Quem criou chegar esse no caos? Roger não é um bom termo pelo que Eu tem acho acontecido. discutível no e vou Corinthians. explicar o porquê. Eu não sei, Breno. Eu vou te explicar eu acho por quê. que você pode estar dando um peso ao Roger de querer que o Roger corrija uma rota. que ele não tem esse que a peso. Então. Não, que a diretoria não corrige sozinho. Você está terceirizando. Eu não tenho dúvidas sobre a história do Roger Terceirizando, Machado. você está quarteirizando, está indo muito além, tá? Desculpa Então, o termo, assim, você está indo muito além. Eu acho que você... Primeiro que você não tem convicção nenhuma, porque quando você vai no Tite, depois vai no Mano, você ventila Lucha, você ventila não sei o quê. Não, mas você acho que Tite, mano, Roger é uma linha. Não, é uma linha. Mas Não, é mas- porque, não, mas não, é porque eu não acho que tem linha técnica, eu acho que tem linha de nome. Eu Linha de também. nome. Eu, Tem linha de perfil o também. Tite é uma acho que tá quase no nome. certeza de melhor da É equipe. unanimidade. 99% Eu acho que é uma- de certeza de melhor da equipe. E mais o que isso, é uma Mano, busca pela paz. 70%, 75%. O Roger, Não, mas é por isso que vai o Roger... diminuindo os percentuais. Mas é normal, por isso que o Roger é o plano C. Senão não, o Roger mas seria o plano A. é que eu Só uma coisa, o Roger, se a gente olhar bem, ele é o plano D, né? Porque o plano A foi o Cuca. Ah, sim. Não, Que não deu certo. Tô tirando Então, o Cuca, você que vai- tecnicamente era um nome muito interessante Tecnicamente, para comandar esse trabalho. Mas eu ele não tô falando- não tem condição de eu não tô comandar esse falando que o trabalho. Roger, moral. se for contratado, não dará certo. Eu só acho que... Eu tenho dúvidas. Tem alguns problemas, eu tenho dúvidas. Né? As ideias são muito boas, eu concordo com vocês. A assimilação, pelo que a gente já ouviu das ideias, o Zupac com experiência muito mais próxima, ter sido repórter na época do Palmeiras, ela é boa, mas ela parece não ser duradoura, né? Há alguns momentos em que o trabalho precisa ir um passo além e não vai, né? Eu acho que todo treinador pode melhorar. Eu acho que o Roger pode melhorar. O Roger é um cara inteligente. Muito. Né? Então ele é um cara que pode agregar coisas ao seu trabalho, porque o treinador, ao contrário do jogador que, a partir de uma certa idade, vai ter um declínio físico, o treinador ganha experiência, a maneira melhor Ele de lidar melhora, com as né? A ideia é que pessoas, ele melhore com a pode idade. aprender outros métodos, renovar ideias, ou simplesmente ampliar a quantidade de opções de jogo que ele tem e saber praticá-las em campo. Então, pode ser que o Roger dê certo, tudo bem. Só que eu acho que no cenário atual do Corinthians, esse imediatismo, tem Libertadores, tem que fazer a campanha boa agora. Desculpa, não tem milagre para agora. Não tem, por conta de todos os problemas que a gente citou aqui, que são de fora para dentro do campo, o Corinthians precisa de um projeto de médio e longo prazo. Então o Corinthians tem que parar para pensar que ficar fora das oitavas da Libertadores... Primeiro, se ficar fora, não pode ter crise. Se alargar dos próximos 4, 5, 6 jogos que o brasileiro não foi bem, não pode ter Eu acho o crise seguinte, e ter que mudar a mentalidade, é quando isso? vocês falam de potencial de Estou nem jogadores... criticando, estou levantando a questão aqui. Então, eu acho que quando você fala de potencial de jogadores, eu acho que o Corinthians é o melhor time do grupo. Sim.
E a chance de classificação Tudo bem. maior do que a de Mas é uma eliminação bagunça. até nesse momento. Também acho. Até nesse momento. Então, Depende do jogo de terça. Não só, mesmo simples, há chance. Claro que vai ficar mais difícil, mas há chance. O Corinthians pode perfeitamente ganhar do Argentino Júnior em Buenos Aires. eu também acho. Pode, mas nesse clima, né? Tem um mês para esse jogo, né? O que se espera é que o clima melhore. Melhore. Né? Então eu acho que o Corinthians precisa definitivamente olhar de alguma maneira técnica para um projeto mais amplo. Solução para agora. Se não tiver solução para agora, aí vai no paliativo, mas tem a solução para daqui a alguns meses, para que você tenha um projeto mais longo. E aí você vai escolher um técnico que é... Porque o Roger, ele é um técnico promissor, mas ele é uma aposta. O Tite não é uma aposta. Então peraí. Então, O Tite não é uma aposta. Você não enxerga o Roger como solução. Não. Mesmo que seja médio, longo prazo. Você enxerga o Roger como uma aposta. Solução no futebol é você contratar o Guardiola e muitos jogadores. Não, Assim, eu acho que o Tite seria uma solução no Corinthians. o Tite... Tanto é que a ideia do contrato... A gente viu, o Atlético Mineiro trouxe o Cuca e era uma solução no segundo. E o time virou água. Não existe certeza o Tite no futebol. tem ideias, mas o Corinthians não tem um elenco Mas você equilibrado. aumenta a chance. É difícil. E o Tite era muito mais uma busca pela paz naquele momento. mas o Tite tem uma... O Tite é um escudo para a diretoria. O Tite é tudo. O Tite traz a paciência, capa. se não der certo no início, o elenco Ele os caras- tica todos os pré-requisitos. Os caras estavam querendo um contrato, estavam propondo para o Tite, tá errado? 4 anos. Cara, quando é que você faz um contrato com um treinador sem considerar que o seu mandato presidencial vai acabar e pode ser a oposição que tome William. conta? É sempre assim, né? Não, vamos lá, até terminar. Isso pra mim Mas é um acho que erro. não tem Então, efeito nenhum. mas Na hora o de Tite mandar é embora, tão- os caras mandam embora com Tudo ele. bem, E dane-se. mas o Quanto Tite tempo tem de contrato? é tão gigante no Corinthians, é tão mito, e é mesmo, Lógico, né? é o maior da história do né? clube. Para muitos, tem falado do Oswaldo, mas eu acho que é o Tite, ele sobrepõe esse negócio de ou é oposição, porque parece que é quase que uma unanimidade. Além Era disso, isso que você buscava ali. Mas tem uma coisa muito Esse mais... é o tamanho do Tite. Não, perfeito, mas tem uma coisa que tem a ver com isso que é muito mais prática na maneira. É que a gente fala o tamanho dos jogadores, né? Com o Tite, não existe acomodação. É o caso do São Paulo e do Flamengo. Você vai pra ter mim. certeza. Por causa do tamanho de quem chega. Do São Não, Paulo mas e do São Paulo. isso é porque os jogadores do Flamengo estavam em baixa quando ele chegou. Se o São Paulo chega no começo do ano, ele não vai mexer no time como ele mexeu agora. Ele não pode fazer tudo o que ele fez. Ele pode fazer isso agora porque o time perdeu todos os campeonatos que disputou até agora, mesmo o São Paulo tendo esse Mas tamanho. é o cara de maior tamanho e não tem a ver com história que o